Pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma noite de palestras aqui no Dona Guiomar. Só alguns recados rapidinho, tá? Os de praxe, pedir para desligar os telefones celulares, deixar no vibra, evitar conversas paralelas, tudo para não atrapalhar o nosso palestrante da noite, tá? Após a palestra, nós fazemos a sessão de passes, tá? Então, quem for receber o passe, só ficar na cadeira que aí a gente vai chamando, tá bom? Depois do passe, nós temos o alinhamento de chakras, que é o TDM, que é o tratamento da depressão por magnetismo. Então, quem quiser também receber, é só depois do passe voltar, fica sentadinho que as trabalhadoras vão chamar vocês para dentro, tá bom? Ali na frente, nós temos 2 cadernos de intenções. Um caderno para encarnados e um caderno para desencarnados. Então, quem conhecer alguém que precisa de ajuda, pode escrever o nome ali no caderno. De preferência, se souber, coloca o nome completo da pessoa, tá? Que aí, durante a semana, nós fazemos um trabalho aqui para ajudar essas pessoas, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Nós temos a nossa biblioteca. Ganhamos aí um reforço na biblioteca, bastante livros. Então, quem quiser pode vir aqui, dar uma olhadinha, pode pegar o livro, levar para casa, ler. Se quiser devolver depois aqui, pode devolver. Se quiser passar para alguém, pode passar também, tá bom? Sem problema nenhum. No nosso quadro ali atrás, quadro branco, nós temos os palestrantes do mês. E já aproveitando, nós temos um grupo no WhatsApp também que é para recados. Lá nós colocamos que vai ser a palestra, alguns recados importantes aqui do centro. Quem ainda não tiver nesse grupo, depois procura o Paulo, o Paulão aqui, ó, e ele adiciona vocês no grupo lá do WhatsApp, tá? Nós também pedimos a gentileza de quem tiver aqueles potes de plástico de sorvete em casa, vazios, se puder trazer para cá para doar para a gente, que a gente depois doa para um pessoal do Pão Fraterno que entrega comida para moradores em situação de rua. Então, quem tiver pode trazer para cá, depois a gente repassa para o pessoal do Pão Fraterno. Nós aceitamos também doações de roupas, doações de alimentos não perecíveis, e já queria aproveitar, pedir para todos aqui, também para quem está nos assistindo, se vocês conhecerem alguma família que está precisando de ajuda, por favor, depois procure a gente, qualquer um dos trabalhadores da casa, para a gente fazer um cadastro, para a gente fazer um trabalho com essas famílias, tá bom? Nós temos bastante roupas aí, nós temos que a gente precisa entregar para alguém. Então, se vocês souberem, por favor, procurem a gente que depois a gente faz uma triagem, tá? Nós temos ali também na frente, junto ao caderno de intenções dos cadernos, um potinho lá que é para doações. Então, quem quiser fazer uma doação para o centro, tá? Às vezes as pessoas querem, tá lá. Também lá tem um Pix, quem quiser depois doar. Então, a gente fala, né? Lógico, a gente não pede nada, mas às vezes tem gente que gosta, que gostaria de fazer a doação, então a gente deixa lá, tá bom? Também já aproveitando, antes de ir para o final, nós temos também uma página no Instagram, então, por favor, curtam a gente lá, acompanhem, compartilhem, e também uma no YouTube. Então, quem puder, compartilha lá, curte, porque isso ajuda bastante na nossa divulgação de evangelização, tá? Bom, vamos lá. Antes de ir para o final, vou fazer a pergunta de prática, eu já sei a resposta, mas tem alguém fazendo aniversário hoje aqui? Ou essa semana vai fazer ou fez aniversário? Ninguém? Então tá. E quem é a primeira vez na casa? Por favor, levante a mão. Vocês aqui, vocês, muito obrigado, tá? Por terem vindo. Qualquer dúvida é só procurar os trabalhadores aqui da casa, tá bom? Bom, então, antes de eu fazer a oração inicial e chamar o palestrante, eu vou ler um trecho num livro do Sinal Verde,
do Espírito André Luiz, psicografia do Chico Xavier. É, 45, perante o sexo. Nunca escarneça do sexo, porque o sexo é manancial de criação divina, que não pode se responsabilizar pelos abusos daqueles que o deslutram. Psicologicamente, cada pessoa conserva, em matéria de sexo, problemática diferente. Em qualquer área do sexo, reflita antes de se comprometer, de vez que a palavra empenhada gera vínculos no espírito. Não tente padronizar as necessidades afetivas dos outros por suas necessidades afetivas. Porquanto, embora o amor seja luz, uniforme e sublime em todos, o entendimento e posição do amor se graduam de 1000 modos na senda evolutiva. Use a consciência sempre se decidir ao emprego de suas faculdades genésicas, imunizando-se contra os males da culpa. Em toda comunicação afetiva, recorde a regra áurea: não faça ao trem o que não deseja que o trem lhe faça. O trabalho digno que lhe assegure a própria subsistência é sólida garantia contra a prostituição. Não arme ciladas para ninguém, notadamente nos caminhos do afeto, porque você se precipitará dentro delas. Não queira sua felicidade ao preço alheio ao infortúnio, porque todo desequilíbrio de afeição desvairada será corrigido, à custa da afeição torturada, através da reencarnação. Se alguém errou na experiência sexual, consulte o próprio íntimo e verifique se você não teria incorrido no mesmo erro se tivesse oportunidade. Não julgue os supostos desajustamentos ou as falhas reconhecidas do sexo e sim respeite as manifestações sexuais do próximo, tanto quanto você pede respeito por aquelas que lhe caracterizam a existência, considerando que a comunhão sexual é sempre assunto íntimo entre duas pessoas, e vendo duas pessoas unidas, você nunca pode afirmar com certeza o que fazem. E se a denúncia contra a vida sexual de alguém é formulada por parceiro ou parceiro desse alguém, é possível que o denunciante seja mais culpado quanto aos erros havidos, de vez que, para saber tanto acerca da pessoa apontada ao escárnio público, terá compartilhado das mesmas experiências. Em todos os desafios e problemas do sexo, cultiva a misericórdia para com os outros, recordando que, nos domínios do apoio pela compreensão, se hoje é o seu dia de dar, é possível que amanhã seja o seu dia de receber. Que assim seja. Bom, depois da mensagem da noite, vou convidar vocês a fechar os olhos e vamos pedir a proteção divina aos nossos amigos espirituais que estão aqui hoje já trabalhando na nossa casa, para que possamos entender as palavras que são ditas aqui, que não só entender, mas que elas entrem nos nossos corações, que elas se façam vivas dentro de nós, para que possamos sair daqui e praticar exatamente o que está sendo pedido para cada um de nós. Que assim seja. Marcelo? Boa noite, gente. Vocês, especialmente quem está vindo pela primeira vez na casa, vocês já conhecem Espiritismo, já ouviram falar ou ainda são novatos? Quem que é novato? Já conhece, já sabe alguma coisa ou não conhece muita coisa? Hã? Um pouquinho? Bom, é porque o que eu vou falar hoje, então eu vou fazer algumas, vamos dizer assim, citações, tá? Mas eu tento explicar o melhor possível. Quero começar
com a primeira partezinha, a primeira estrofe de um poema que foi uma psicografia do primeiro livro de Francisco Cândido Xavier, chamado Parnaso de Além-Túmulo. Nesse livro, Chico psicografou mensagens de poetas desencarnados, muitos poetas, todos nos seus respectivos gêneros e características. Esse é do espírito Castro Alves. Tá? Ele é longo, mas eu vou ler só a primeira, porque tem a ver com o assunto da noite, tá? Então começa assim. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. No Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro publicado por Allan Kardec, ele faz uma pergunta, né? O livro, não sei se vocês conhecem, tem uma introdução e depois ele é todo feito em forma de perguntas e respostas. Uma das perguntas, logo no começo, Kardec pergunta para os espíritos, né? E os espíritos respondem. Ele pergunta o que é o espírito. O espírito com E minúsculo. E eles respondem que o espírito é o princípio inteligente da criação. Mais adiante ele vai fazer a pergunta de novo, mas aí ele coloca o que são os espíritos, com E maiúsculo. Então, aí ele está se referindo a nós, né? O espírito como essência primeiro, e agora o espírito, nós espíritos, né? Individualidades. E ele diz que são seres inteligentes da criação. Os espíritos respondem que são os seres inteligentes da criação. Na Bíblia, a gente vê logo no primeiro livro, né, que é a Gênesis, sendo dito que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E por conta dessa história de semelhança, a gente, como digo, a humanidade como um todo, desde lá de trás, começou a pensar assim, bom, se a gente é semelhante, nós fomos criados à semelhança, então Deus é um ser humano ou alguma coisa parecida com um ser humano. Então nós começamos a transformar, apesar de dizer que nós fomos criados à semelhança deles, nós começamos a fazer ele a nossa semelhança, como um homem, né? Porque a sociedade era mais machista, patriarcal, colocaram como um homem. Ele é muito antigo, ele que criou tudo, então ele deve ser velho, né? E aí surge a imagem do homem de barbas brancas, que é Deus e que veio sendo retratado aí há séculos e séculos. Por exemplo, a gente pode falar lá na Capela Sistina, tem uma pintura belíssima, Deus de barbudo, né? Um ser antropomórfico. Só que o Espiritismo já coloca de uma outra forma. Ele coloca que nós fomos criados simples e ignorantes. E muda um pouco essa perspectiva de que a semelhança que a Bíblia fala é a semelhança física, é a semelhança de parecença, né? Quando os Espíritos dizem para Kardec que todos fomos criados simples e ignorantes, ele está falando do quê? Do homem, do ser humano, né? Quando a gente fala homem aqui é no sentido amplo, né? Homem e mulher, a humanidade. Na verdade não, porque eles também dizem que esse princípio ativo, inteligente, que é o espírito com E minúsculo, ele vem se depurando e evoluindo ao longo de milênios, na realidade bilhões de anos. Esse espírito, ele na verdade, antes da gente poder chamar ele de espírito, ele é um princípio inteligente, ele é uma fagulha que começa lá atrás, né? O Guto já fez uma palestra do átomo ao arcanjo, que é, né, uma citação também que tem,
do Livro dos Espíritos? Do Evangelho. Na verdade, da série André Luiz, né? Ele também fala disso. Então, esse princípio vem evoluindo desde lá do começo. Então, tem uma passagem do Leon Denis, que foi um contemporâneo do Kardec, que escreveu vários livros. Ele fala assim, que o princípio inteligente, ele dorme na planta, sonha no animal e acorda no homem. Esse princípio vem desde lá de trás. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, ou se isso é um pouco chocante ouvir esse tipo de coisa, porque a gente tem uma cultura de dizer, o espírito é criado para o homem, o ser inteligente, mas será que é isso mesmo? Eu, quando li a primeira vez, inclusive tem outros livros que falam sobre isso, eu fiquei um pouco assim, falei, nossa, né, parece que a gente é uma certa diminuição, né? Mas não, é um encadeamento da natureza. Deus cria aquela fagulha para ser desenvolvida desde os primórdios e evoluindo junto com os corpos. Os corpos evoluem junto com essa evolução espiritual, vamos dizer assim. Então, tem num dos livros do André Luiz, da série André Luiz, que chama Evolução em Dois Mundos, ele cita que desde o início desse processo até ele começar a ter instintos e chegar ali próximo do homem é 1,5 bilhão de anos. Bom, vocês sabem que o nosso sistema solar, nosso planeta, tem 4,5 bilhões de anos, né? Então, tem um livro chamado A Caminho da Luz, do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, que conta que no começo, né, quando esse sistema foi criado, o sistema solar, Jesus era um dos espíritos altamente evoluídos, né, conhecidos por espíritos crísticos, que se juntaram para dar forma, né, fazer a cocriação, criar junto, né? A essência é só Deus, a criação do espírito é de Deus, mas a criação das formas é coordenada por esses espíritos extremamente evoluídos, que estão do lado, lá próximo de Deus, que realmente atingiram o máximo da evolução. Esses espíritos se reuniram para criar, para modelar, né, o sistema. E Jesus, aquele espírito que depois encarnou há 2000 anos mais ou menos aqui como Jesus, ele era o responsável por esse planeta. Então ele dá um título lá de governador do planeta Terra. Ou seja, 4,5 bilhões estava se formando. Há 3 bilhões de anos depois, há 1,5 bilhão de anos atrás, começou a peregrinação desse princípio inteligente. E em torno de 40 mil anos, mais ou menos, é que a gente começou a nossa caminhada, vamos dizer assim, no reino hominal, que a gente chama mais de alma, né? Esse princípio já desenvolvido, mas que ele não deixa de ser alma no animal também. Porque ele vem lá no período da vegetal, não sei se vocês já viram, tem várias pesquisas e publicações recentes dizendo que as plantas têm sensibilidade, né? As plantas percebem, elas emitem som, só que a gente não é audível para a gente, elas percebem bondade, maldade, elas percebem o toque e elas se comunicam, elas têm um som, né? Eles chamam de são seres sencientes, eles têm sensações, eles não têm ainda a inteligência, elas, né, o reino vegetal como um todo, mas eles já têm essa percepção. Então já é uma coisa que existe, e existe uma comunicação extra física entre elas. No animal, esse princípio já está mais evoluído, e aí começam uns instintos. Os animais são totalmente dotados e definidos pelos instintos. É o instinto que governa a vida do animal. Mas ele já não é mais ignorante, né? Eles sabem coisas, como as plantas também sabem coisas. Tem uma coisa recente, um estudo recente que, fazendo estudos em florestas, se descobriu que quando você corta uma árvore, né, as outras árvores levam
as suas raízes por baixo para levar água para essa árvore cortada, para na tentativa de recuperar. Então, assim, não são, apesar da gente achar que são coisas apenas, não são, eles já têm um princípio ali se desenvolvendo. Esse princípio vai evoluindo, por isso tanto tempo. Mas quando o instinto chega, vamos dizer, no seu auge e começa a caminhada no reino hominal, né? Lá desde Homo Neandertal, etc., começa a caminhar, a gente começa a desenvolver a razão, começa a desenvolver a inteligência. Então, Allan Kardec faz uma classificaçãozinha que ele divide os mundos, né, os planetas, os lugares, numa certa classificação para facilitar. Então, o primeiro que ele coloca são os mundos primitivos. Os mundos primitivos são totalmente dominados pelo instinto. Aí ele diz que a próxima evolução do planeta como um todo é o que ele chama de mundo de expiação e provas, que a gente está. Esse mundo já é um mundo que a razão começa a tomar conta, tomar forma. E em seguida a gente tem o mundo de regeneração. Muita gente já deve ter ouvido a história de que nós estamos em período de transição, que a gente vai evoluir para um mundo de regeneração, onde vai haver a bondade, né, vai suplantar a maldade. Não é um mundo perfeito, não é um mundo sem falhas, sem problemas, mas é um mundo onde já existe um predomínio das pessoas boas. Então, depois tem os mundos ditosos, depois tem os mundos celestiais. Então, já segue para a perfeição. A gente está nesse mundo de provas e expiações passando para a regeneração. O que a gente está brigando? Brigando para suplantar os nossos instintos. Brigando para deixar o instinto de lado e começar a usar a razão. A gente usa a razão muito, muito. Né? Se a gente olhar na história da humanidade, lá atrás, bem lá no comecinho, era instinto, e existia um pouco de inteligência, mas o instinto era a maioria. Né? Se a pessoa de alguma forma me incomodou ou me deu um prejuízo, eu devolvo o mais rápido possível na mesma moeda. É um instinto. Né? Já existia várias coisas, mas de percepção, de inteligência, de sentimento, mas o instinto dominava mais. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai deixando o instinto. Hoje, quando, por exemplo, as criaturas e os animais fazem, estão com fome, se tem oportunidade de ver comida, não interessa na boca de quem está, ele vai lá e toma, se precisar mata para tomar. A gente não faz mais isso, geralmente, na maior parte do planeta, né? Pelo menos eu espero que aqui a gente não faça mais, mas é inteligência. Então, quando a gente evolui do instinto para a inteligência, a gente está brigando com esse instinto, mas esse instinto foi extremamente necessário, a gente precisou dele como humanidade para evoluir. É um instinto que nos fazia ficar vivos e é um instinto que vai sendo aos poucos trocado por uma coisa melhor. Nesse meio tempo, né, esse instinto e essa mudança acaba tendo os excessos, a corrupção, né, e a gente fazendo muita bobagem, mas isso é inerente ainda à falta de entendimento e falta de conhecimento. A criação dos seres simples e ignorantes está lá atrás, lá antes das plantas, na verdade, antes dos vegetais. A gente não foi criado simples e ignorante como homens, porque a humanidade, mesmo lá na época das cavernas, já existia inteligência. Não era mais simples, já tinha um monte de conhecimento, inclusive. Os animais têm conhecimento, eles sabem o que ele precisa fazer para viver, é o instinto, mas é conhecimento, ele sabe o que ele precisa, qual a atitude que ele tem que ter. Né? Instintivamente ele sabe, mas isso são bilhões de anos de evolução. Quando o Livro dos Espíritos foi publicado, em 1857, não existia ainda a publicação da Teoria da Evolução das Espécies. Ela é de 2 anos depois. Teoria da Evolução das Espécies de Darwin, da evolução, né, da sobrevivência, seleção natural e a sobrevivência do mais apto, não o mais forte, o mais apto, é de 2 anos depois. Então, o Livro dos Espíritos já falava disso, dessa evolução. Então, aí a gente começa a ver que esse criado à imagem e semelhança de Deus não é a forma, mas é a inteligência, porque se o espírito com E minúsculo, é a essência,
é o princípio inteligente, e o espírito com E maiúsculo, nós somos os seres inteligentes. Olha aí a inteligência. Tem a primeira pergunta também do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: o que é Deus? Eles respondem: inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Não é um ser assim, 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 não. Inteligência suprema. Então é a inteligência que é a nossa semelhança. Só que a nossa inteligência é uma inteligência que vai ter que ser desenvolvida. Aqui nós estamos vivendo num planeta onde ainda existe muito instinto, mas que existe muita inteligência. Nós estamos vendo a explosão do uso da inteligência. Nem sempre para o bem, nem sempre para o melhor, mas é a inteligência, né? Quem é da minha idade não sabe que isso aqui não tem muito tempo, né? Eu sou do tempo que telefone era um bem, valia quase o preço de um carro, e você punha no inventário, né? Você comprava, hoje é serviço, é baratíssimo, tudo mudou. Eu estudei fora, eu tinha que ligar uma vez por semana do orelhão, né, que é um telefone público na rua. Eu estou falando que não é só quem está aqui, né, mas quem está nos assistindo pode ser que nunca tenha ouvido falar. O que é isso? Em alguns lugares você não encontra mais. E essa inteligência está sendo usada. Mas agora nosso desafio é sair do uso só da inteligência e colocar a inteligência como objetivo, e já está acontecendo isso já há bastante tempo, né? Que é sair da inteligência e pular para esse mundo de regeneração, onde vai ser o quê? Onde a moral vai começar a dominar. Se o bem predomina, é porque existe o uso da moral. Não mais a emoção, que é o instinto, mas não só as sensações, que é o instinto, mas as emoções, que são o uso da inteligência, entendendo, respeitando os outros e aplicando a moral. A moral que a gente fala, principalmente no Ocidente e para o Espiritismo, é a moral do Evangelho de Jesus, né? É óbvio que a gente ainda que sejam mensagens semelhantes, a gente não pode falar para o planeta todo, porque existem outras percepções em outros lugares, outras formas de enxergar, mas se a gente perceber, é sempre, no fundo, a mesma coisa. Entender que estamos todos ligados e dependemos uns dos outros. Então, quando a gente foi criado simples e ignorante para fazer o quê? Se a gente olhar para trás, a gente percebe que existe uma evolução. Existe sim, apesar das pessoas dizerem de modo geral, o mundo está muito ruim, o mundo está muito violento, o mundo está muita coisa, preconceito, muito... Gente, 500 anos atrás aqui, os portugueses entraram nessas terras aqui, né? Fizeram o que quiseram, tomaram a força, fizeram escravos, como, aliás, não só 500 anos, a humanidade sempre escravizou, quando tem uma guerra, quem perde vira escravo, e era não tantos anos, muitas pessoas, dependendo do lugar onde estivessem, e o sexo ou a cor, eram mortas sumariamente, não tinha ninguém nem que fosse se preocupar com isso. Então as coisas mudaram bastante, as mulheres, a não ser algumas sociedades muito específicas em alguns momentos da história, sempre foram colocadas de uma forma subalterna. É só ver que a gente hoje, a sociedade está muito ainda precisando evoluir, está muito ainda com muitas diferenças, mas perto do que já foi, não está. Se a gente olhar para trás, a gente vê como que era muito pior. Então a gente está em evolução, não parece, mas estamos. E no Livro dos Espíritos, o que os Espíritos colocam muito é que por que a gente foi criado? Que a gente foi criado para evoluir. Né? Por que simples e ignorantes? Aí eu já ouvi assim, mas que trabalho, né? Por que Deus não criou todo mundo já perfeito, né? Todo mundo já anjo?
Já pensou? Não, já cria anjo, já está resolvido o problema, não tem todo esse trabalho. Mas, bom, se Deus é perfeito, todo poderoso, e fosse criar todo mundo anjo, todo mundo ia ser igual. Porque ele não tem preferências. Né? Às vezes a gente acha que uma pessoa tem preferência, não é. São caminhadas diferentes, tempos diferentes, evoluções diferentes. Se a gente acredita que ele é absoluto em tudo, inclusive em justiça. Então, existe igualdade. Aparentemente na sociedade não existe, mas cada um está num momento, né? De todas as suas vidas passadas e de tempo mesmo, vai saber quanto tempo eu tenho, quanto tempo você tem, né? De criação, porque Deus também está criando incessantemente. Ele não pode ter criado tudo e agora está lá sentado, parado. Isso não dá para conceber, né? Então, se ele é justo e ele fosse criar tudo de uma vez, todo mundo seria igual. Seria uma reprodução do outro, idêntico. Então, não. Todos seremos iguais no final, mas iguais no destino. Porque a caminhada nossa, de cada um, é sua. E as experiências e a forma de adquirir essas experiências é única. Então, essa caminhada da ignorância, lá do princípio, lá desde o começo, para esse crescimento, passando pelo instinto, entrando na razão, na inteligência e caminhando em direção ao conhecimento, ao aperfeiçoamento moral, que é o que a gente chama de caminhada para a luz. E o que é a luz, né? A luz, como nessa poesia, ele fala que a gente veio da luz, porque luz também, conceituar Deus como luz também seria um certo equívoco, porque afinal de contas a luz é material ainda, né? Mas talvez seja a forma melhor, mais que a gente tem condição, porque ainda a nossa mente, nosso cérebro não está preparado para voos maiores, né? Porque vocês já pensaram nisso? Deus é infinito, ele não teve começo, não vai ter fim. A gente não consegue conceber isso, é muito difícil. A gente pode até imaginar que a gente é eterno, que a gente não vai morrer nunca. Vai passar por experiências, por corpos diferentes, mas não vai morrer. Nossa essência, nosso espírito não morre nunca. Mas a gente teve um começo, então isso dá para entender. Mas algo que não tem começo é muito difícil, né? Mas é uma conclusão lógica, porque até pela ciência, né, o Big Bang, num belo instante tudo foi criado. Estava num ponto mínimo de condensação e explodiu e aconteceu tudo. Tudo que vem dali, a matéria, o tempo foi criado ali. Ora, se o tempo não existia antes, se a matéria não existia antes, esse ser que criou está antes do tempo e está além do tempo. Então não é uma coisa que a gente consegue hoje, nessa inteligência. Talvez daqui a uns 1000 anos a gente tenha desenvolvido o suficiente e evoluído o suficiente para entender, mas hoje não dá para entender isso. Mas a razão diz que tem que ser assim, porque as pessoas falam assim, quero uma prova, né? Mostra onde está escrito, não resolve muito, mas me dá uma prova, né? Fotografou, hoje é tudo, vocês fotografou, agora com a inteligência artificial, eu acho que até com isso a gente já está meio com medo, não adianta muito passar os vídeos, né? Vocês viram a nova, como é que é a garota propaganda da Magazine Luiza? É perfeição, né? Alguém já viu? Já viram? Não, criou um programa e uma garota propaganda com inteligência artificial. Tem uns programas dela fazendo um programa, conversando. Isso é uma coisa impressionante. Não dá mais. A gente né? Olha só onde nós estamos indo. Mas a prova é a mesma prova que a ciência usa para dizer: tem luz. Onde tem luz? Onde tem planetas? Como que ela sabe que o universo tem 3 trilhões de sistemas, mais ou menos, de estrelas, vamos dizer assim. Hoje a ciência sabe que toda estrela tem pelo menos alguns planetas. Praticamente não existem estrelas, né, sóis, que não tenham planetas girando em torno. É um dado que eles... Como que eles sabem isso? Como que eles sabem esse tamanho de trilhões?
Como que eles sabem que o mais longe que eles estão enxergando hoje é, se não me engano, 1 bilhão ou 4 bilhões? Mais ou menos, vai de 1 bilhão para frente também já perdeu até de anos-luz, que é anos-luz é o tempo que a luz a 300 mil quilômetros por segundo demora para percorrer em um ano. Então, esse negócio como que sabe? Nenhuma nave nunca chegou lá. São as leis da física, são inferir uma coisa por outra. Então, desvio da luz, uma série de coisas, né? O espectro magnético, a luz que chega, a luz que não chega, o infra e o ultra. É a mesma coisa, a gente entende e chega à conclusão que tem que ter uma criação, porque nada disso poderia ter sido acontecido ao acaso, né? Tem uma expressão que fala assim, imaginar que tudo isso foi criado como obra do acaso é mais ou menos a mesma coisa que você pegar e explodir uma tipografia, que é um negócio que hoje não sei se ainda existe, que é onde fazia os jornais, né? Os livros, que hoje é tudo digital, mas eram os tipos, por isso tipografia, eram as letras todas de ferro, assim, que eram impressas dessa forma. Se desse uma explosão nessa tipografia e tivesse lá só livros do Castro Alves, por exemplo, ela explodisse e caísse tudo certinho, nas letras na sequência, certinho para poder formar um livro do Castro Alves, e ainda mais, caísse junto com ela um outro livro fazendo uma avaliação e uma dissecação do que é avaliando essa poesia. A chance é mínima, né? Na matemática se diz que 10 elevados a 50 já é como impossível. Então as probabilidades não tem como, né? Só não quer acreditar, enfim. Então, esse Deus que criou, que é justo, porque ele não fica brincando, as coisas são iguais em todos os lugares. As leis da física, da química, são iguais em todos os lugares do universo. Por isso que eles também fazem esse tipo de percepção, de especulação, de quanto que tem, a avaliação de mais ou menos quantos sistemas, quantas estrelas existem. Então, se Deus está por trás de tudo, né, e devem existir, inclusive, né, espíritos encarnados em todos os lugares, em muitos por aí. Para que tudo isso? Para brincar com a gente, para a gente ficar só sofrendo aqui, é troco de quê? Né? É aquilo que a gente adquire quando entra na fase da inteligência, que é o livre-arbítrio. Esse princípio inteligente, com inteligência, vai se desenvolvendo pouco a pouco. Então, conforme o André Luiz fala, em torno de 40 mil anos, que vem seguindo a nossa evolução como princípio inteligente na humanidade, para ir crescendo, em busca dessa luz, né? E a luz é o tal do reino de Deus, que Jesus falava, né? Se vocês fizerem isso, vocês me seguirem, vocês vão para o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a evolução suprema, né? É a construção divina dentro do nosso coração. É a evolução tanto emocional, do sentimento, da parte moral, quanto da inteligência, para chegar lá próximo de Deus e estar na mesma posição que Jesus e esses espíritos estavam quando juntos moldaram esse sistema, e todos os outros espíritos e todos os outros sistemas. Então, a caminhada nossa em direção à luz é agora sempre foi o nosso objetivo, e agora o nosso desafio atual é deixar um pouco, esquecer dos instintos e, usando a inteligência, adquirir realmente no coração a moral, né? Entender que nós estamos aqui em codependência e que é só, como diz o professor... Nossa, esqueci aquele que... Não é o Cortella.
tem bastante palestra, professor de filosofia. Clóvis de Barros fala que a mensagem de Jesus mais importante, né, como você pode ser realmente atingir o seu potencial, a sua felicidade, aquilo que você veio para ser, né, que é uma mensagem revolucionária, que é atingir e entender o que é o amor. Que quando você aprende e chega nisso, você entende que você tem que respeitar o outro, entende que precisa respeitar os que estão em torno de você, e não só a sua família, não só os seus próximos, né? Você torna o próximo, todos os outros se tornam próximos. E a gente, às vezes é difícil, porque a gente tem uma vida um pouco, assim, limitada no tempo, né, na região, mas se a gente conseguir olhar um pouco mais e estudar história é legal por isso, você entende um pouco mais como as coisas estão acontecendo, tudo isso vem vindo, a gente entende como que a gente é interdependente, né? A gente não vive sozinho, né? Ele dá um exemplo legal que ele fala assim, você entende que o amor é mais importante quando você daria a própria vida por alguém que você ama. Ele conta a história da filha que nasceu com um problema congênito, sério e tal. E ele no hospital falava assim, Deus me leva, me dá essa doença, deixa ela. Aí ele falou assim, vou fazer uma proposta melhor, me leva no lugar de 20. Traz 20 dessa doença para mim, de 20 crianças, né? Porque é uma doença rara que dá em crianças de 4 a 6 anos só, que é um vírus lá, esse vírus, depois de 6 anos, ele morre. Então, a filha, né, não morreu, mas quando estava no hospital, em tratamento, ele falava isso. Ele falou assim, é aí que a gente descobre como o amor é mais importante, inclusive, que a vida. Quando você faz isso. Mas a gente só faz isso para aqueles próximos, né? Tá bom, é o que dá hoje. Mas a gente tem que evoluir e a sociedade evoluída do futuro, o homem evoluído no mundo já de regeneração, vai enxergar isso para todo mundo. E entender que se a gente... para viver bem, precisa viver bem com todo mundo. Uma coisa hoje é um pouco difícil, né? Nós estamos num momento de transição e a transição é percebida nesses momentos, porque antes do mundo velho acabar e o mundo novo chegar, que não é assim, não é igual uma pipoca que estoura, é uma coisa bem progressiva, mas antes dele chegar, esse mundo velho se debate, como um animal preso. Ele se debate porque ele está tentando de tudo. E esse mundo velho não é uma entidade abstrata, são as pessoas que estão aqui que querem manter as coisas como sempre foram para elas. Elas querem atingir o reino dos céus, mas não querem mudar nada. Mas a gente precisa mudar, a gente precisa entender que só a mudança traz esse crescimento, essa evolução. Se a gente continuar sempre do mesmo jeito, as coisas vão continuar iguais. A gente precisa dar um passinho, saindo da zona de conforto, dar um passinho para frente, né? E pensar mais coletivamente, pensar mais no outro. Se não tem condição de amar o próximo, que a gente não conhece, que está ali na rua, pelo menos respeitar, né? E não desejar o mal. Se a gente parar de desejar mal para os outros, já vai ser uma grande evolução, isso como planeta. E então, essa nossa caminhada em direção à luz, eu vou encerrar com o final desse poema do Castro Alves, né, desse mesmo poema psicografado, que termina assim, ó. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. Que nós possamos ser abençoados, hoje e sempre, que o Mestre Jesus esteja sempre conosco, nos auxiliando, e Ele sempre está, que a gente consiga, apesar das dificuldades dessa caminhada, apesar das vicissitudes da vida, que a gente possa sempre dar um passinho para frente e aprender com as experiências boas e más, para que a gente evolua e atinja a luz, né, que esse nosso caminho, que um dia vai terminar na luz, não demore tanto para chegar. Que assim seja. Obrigado.